é Estado-nação? Sempre que vocês ouvirem Estado-nação, pode vir à mente de vocês o termo país. Então, os Estados Unidos ou a Espanha são países. São também Estados-nações. Então, Estado-nação é um termo semelhante a país. O Brasil é um Estado-nação. Estado. Todo Estado tem uma população. Essa população precisa de um chão para viver, que é o território, e precisa de um governo para tomar as decisões por todos. Não dá para todos de um país decidirem cada detalhe do país. Então, o Brasil é um Estado. Por que o Brasil é um Estado? Um Estado-nação? Porque contém uma população, com destaque para o povo. Consideramos os cidadãos nacionais e os naturalizados, parte da população que desfruta de direitos políticos. O Brasil possui um território considerado a base física do Estado, delimitado e inalienável. O Brasil tem soberania, ele que manda dentro desse território. E o Brasil é um Estado também porque tem um governo, implicando na representação e exercício da soberania nacional. O governo vai ser uma minoria que vai tomar decisões pela maioria. Seria muito bom que não houvesse governo, mas é impossível tocar um país, tocar um Estado-nação, sem ter um governo. Aqui mais uma imagem que exemplifica. Então, o Estado-nação, ele tem um povo, tem uma cultura, tem um território, né? E essa nação mais o governo, você vai formar o Estado-nação. Ele é chamado de país pelo aspecto físico e é chamado de Estado pelo aspecto político. Aqui uma visão de um Estado-nação, uma outra visão. Modelo dos círculos concêntricos. Então, todo Estado-nação, normalmente, vai ter as forças armadas, a população, a infraestrutura de transporte, de telecomunicações, de transmissão de energia, as indústrias produtoras, ou seja, a atividade econômica e o governo. No caso do Estado brasileiro, ele possui uma divisão administrativa da seguinte forma. São 26 estados. Aí, Estado, entenda-se, divisão administrativa do Estado brasileiro. Essa confusão acontece no Brasil. Por quê? No Brasil, a unidade da federação é chamada de Estado também. Então, confunde com o Estado-país. Na Argentina, por exemplo, em vez de eles chamarem as unidades da federação de Estado, eles chamam de província. Então, lá não tem essa confusão que acontece no Brasil. Né? Então, a Argentina é um país que possui províncias. A Argentina é um Estado que possui províncias. O Brasil é um Estado que possui estados dentro dele. Esses estados, na verdade, não quer dizer Estado-nação. São os Estados-membros. Então, o Brasil possui 26 Estados-membros, mais um Distrito Federal. Então, esses 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, vão constituir as 27 unidades da federação. Esse é o caso brasileiro. O Estado-nação, mais uma vez reforçando, ele é formado pela nação, que é o povo que tem uma identidade comum. Ele é formado por um território e todas as suas infraestruturas contidas. Ele é formado por um governo, que é a minoria que vai governar. Formado por instituições, ou seja, as leis, a atividade econômica das empresas e os órgãos públicos.
O Estado também é formado pelo reconhecimento internacional, que vai garantir a interação com os outros Estados, através do comércio, acordos multilaterais e próprio investimento estrangeiro. Vai ter uma pergunta que é a pergunta da atividade da SEDUC, que é qual o papel do Estado na vida do cidadão. O Estado é muito importante na vida do cidadão, né? Ele é que vai determinar a formação do povo. Então, se você vai dar uma educação de qualidade para o povo, o Estado ele vai garantir a proteção do território, não deixar ninguém invadir. Então, os cidadãos brasileiros ficam protegidos de alguma invasão estrangeira. E também garantir a segurança interna da população, além de planejar as infraestruturas visando o futuro. Outro papel importante do Estado é a questão do governo, né? Dependendo da Constituição, a Constituição do país, do Estado, ela determina o que o governo pode fazer e o que ele não pode fazer. No caso brasileiro, a gente sabe que nós temos problemas fortíssimos de governança, né? Mas por quê? Porque a nossa instituição ela formata o governo de uma tal forma que dá muita margem à corrupção e à impunidade. A questão das instituições. Se as instituições não funcionam direito, né, isso vai influenciar muito a vida do cidadão. Se as leis não são boas, se as empresas não oferecem emprego de qualidade e em quantidade também, se os órgãos públicos de saúde, educação, segurança pública não funcionam direito, todas as instituições não funcionando direito, isso vai ter impacto direto na vida do cidadão. Também a questão do reconhecimento internacional, né? Porque se você não tem uma boa interação com os outros países, fatalmente isso vai afetar os intercâmbios culturais, pesquisa científica e atividade econômica. Então, por esse motivo, esses cinco elementos formadores do Estado-nação, né, eles já exemplificam bem as consequências que vai ter na vida do cidadão. Então, no caso do Brasil, a formação do povo brasileiro está ruim devido à questão educacional e à própria concessão da televisão, né? O que é a própria... Também temos que levar em consideração a internet, né? A falta de regulamentação da internet. Tudo isso vai formar um povo, né? Você pensa na criança, no jovem, né? Dependendo da trajetória que ele tiver, o tipo de educação, o tipo de televisão, o tipo de internet que vai ser oferecido a essa criança, a esse adolescente, você vai ter a formação de um povo. Os valores morais e éticos do povo. A questão do território, né? O território brasileiro é um território maravilhoso, o quinto maior país do mundo, porém as nossas infraestruturas elas estão muito sucateadas, né? E insuficientes para o tamanho do território brasileiro. Isso influencia na vida do cidadão. Nosso governo, por causa da nossa Constituição, né, nós precisamos de uma reforma política, então o nosso governo não funciona bem, isso influencia a vida do cidadão. As instituições, leis ruins, empresas com atividade exploratória em cima do funcionário. E os órgãos públicos que não funcionam direito, administrativos, segurança pública, saúde, educação, não funcionando direito, atinge diretamente a vida do cidadão também. E aí vocês vão colocar com as palavras de vocês no texto que vocês vão formar a atividade da SEDUC. Nós temos também a questão da hierarquia das leis, né? Como eu falei, a Constituição é a lei maior. Se a Constituição tiver defeitos, Constituição do país, né, no caso pode ser o Brasil, você também, a lei complementar, a lei ordinária, a lei estadual ordinária, a lei municipal ordinária, tudo isso vai ser comprometido. Por quê? Existe uma hierarquia das leis. A Constituição manda na lei complementar, que manda na lei federal ordinária, e assim por diante. Então, nós temos que ter uma boa Constituição para que as outras leis funcionem
e sejam formuladas de uma forma adequada. Aqui também nós temos a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. No caso brasileiro, nós somos regidos por um sistema presidencialista. Como é que é o presidencialismo? O presidente é o chefe de governo e também é o chefe de Estado. Ele tem um mandato fixo, no caso do Brasil são 4 anos, tá? E o parlamentarismo, ele o chefe de governo é o primeiro-ministro. Muitos acham que o Brasil deveria migrar do presidencialismo para o parlamentarismo. No parlamentarismo, você não é obrigado a aguentar 4 anos de um governo ruim. Se o governo não está bom, esse governo pode cair e formar um novo governo. Princípios da gestão do Estado brasileiro. Isso tem muito lá no texto da SEDUC, né? Você tem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o Estado brasileiro deveria ser regido por esses 5 princípios de gestão. A legalidade quer dizer o quê? A orientação legal. Então, tudo que é feito dentro do governo, as instituições governamentais, não serão executadas, não serão feitas, porque aquela autoridade assim deseja. Né? A autoridade é obrigada a seguir a lei. Impessoalidade. Né? A autoridade não pode pensar em um cidadão apenas, tem que pensar sempre no coletivo, no total da população. Moralidade. A moralidade determina que o governo deve agir com justiça, solidariedade e respeito mútuo entre as pessoas. Publicidade, outro princípio muito importante. Ou seja, qualquer pessoa do povo deve ter acesso às informações do governo, do Estado brasileiro. E a questão da eficiência, né? O governo deve organizar o Estado, deve gerir o Estado com qualidade e produtividade. Nada daquele negócio do funcionário público parado e as pessoas esperando a boa vontade dele. Aqui também, a crise ética que enfrentamos atualmente exige da família, dos educadores e de toda a sociedade, os investimentos na formação dos jovens, que tragam enraizados dentro de si valores e princípios éticos. Então, o Estado brasileiro, ele tem que agir em cima da defesa da família e da formação das crianças e dos adolescentes. Para quê? Para formar um país melhor. Se nós queremos um país melhor, nós temos que valorizar a família e a formação do jovem. Só atingiremos esse estágio quando a riqueza for bem compartilhada, o que implica na democratização do conhecimento e da informação. Você tem que dar para toda a população conhecimento, né, e informação. Além disso, a atividade econômica ela deve proporcionar uma renda para toda a população e não agravar mais ainda a desigualdade econômica e social.